Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR. Nesta quinta-feira, para todo o país, você acompanha informações, destaques, aquilo que é importante para o seu negócio. Lembrando que estamos agora através das parabólicas em todo o Brasil, pelas TVs por assinatura, com destaque para Claro TV e também a NET, canal 190, você acompanha o canal do Boi, Facebook, YouTube e no Mato Grosso do Sul, a partir de agora, TV Imaculada Conceição, transmitindo com sinal aberto para todo o estado. Sejam todos bem-vindos. Na edição de hoje do Agricultura BR, eu falo sobre Rally da Safra, sobre como que as equipes têm se comportado e encontrado aí pelas áreas de produção do país. Eu vou mostrar por que estamos com tanta comercialização de milho. Você vai entender como que é elevada a comercialização de milho no Mato Grosso e em todo o Brasil, mas os dados apontam para uma aceleração de mais de 15 pontos percentuais frente ao que acontecia na mesma época com a safra passada. E a resposta é simples, é o preço do milho que está lá em cima. É por isso que a gente fala para o produtor rural, tanto para o agricultor quanto para o pecuarista, para eles estarem preparados para este momento. Vou falar também das exportações de milho, porque elas devem reduzir neste ano, por conta de ter menos milho no mercado, evidentemente. Você vai acompanhar também destaques do que vem acontecendo no cenário internacional, principalmente para as carnes, uma vez que grandes indústrias do Brasil dizem agora, mudam, de certo modo, alteraram aquilo que estavam dizendo, mas dizem que o coronavírus pode beneficiar as exportações brasileiras de carnes, agora depois de mudar um pouco esse discurso, estavam dizendo outra coisa antes. Mesmo assim, as ações das principais empresas brasileiras caem nesta quinta-feira, agora nas negociações na B3 aqui no Brasil. Você tem mercado físico, mercado futuro e muito mais a partir de agora. Abro o programa de hoje falando a respeito de soja. Vamos saber um pouco como que tem sido o andamento, os trabalhos do Rally da Safra. É o que você acompanha no Agricultura BR. Olá pessoal, uma satisfação falar com vocês. Meu nome é André De Bastiani, sou o coordenador do Rally da Safra. E ao longo dessa semana, o Rally, na sua equipe 2, tem percorrido as regiões sudeste do Mato Grosso, passando por Campo Verde, Primavera, Rondonópolis, Tiquira, Pedra Preta, e também o sudoeste de Goiás, passando por Mineiros, Jataí, Rio Verde e Chapadão do Sul, inclusive passamos essa semana, e Chapadão do Céu. E tem sido uma semana muito produtiva, pois conseguimos conversar com vários produtores e entender um pouquinho como está o ritmo de colheita e o potencial produtivo dessas lavouras de ciclo precoce. Ao longo da primeira equipe do Rally, a gente já tinha se deparado com um potencial muito interessante das lavouras do médio norte do Mato Grosso e oeste do estado, que vinham apresentando um potencial muito bom, inclusive talvez acima do que os produtores estavam esperando, em função de essa ter sido uma safra com uma implantação muito irregular em função de condição climática, alguns períodos secos e irregulares de chuva que fizeram que, inclusive, o plantio se estendesse um pouquinho mais. Essa realidade é muito parecida com o que a gente tem visto também no sudoeste de Goiás, no qual a irregularidade climática do plantio atrapalhou a implantação das primeiras áreas. Esse é um cenário mais latente quando a gente roda a região de Rio Verde, que de fato há um atraso maior e isso acabou prejudicando um pouquinho mais as lavouras. Porém, em outras regiões, como é o caso de Jataí, até Mineiros e Chapadão, a gente vê que o potencial produtivo ainda é muito alto. A irregularidade climática não foi tão grande, as lavouras ainda foram implantadas ainda dentro de um calendário ideal e as primeiras colheitas têm demonstrado sim bons resultados. E o que deve configurar aí para esses lugares aí onde não tivemos problemas, provavelmente produtividades recordes de soja. Em sequência, segue o plantio do milho safrinha, que temos visto a campo também, produtores muito animados, aumentando o máximo possível a área de plantio e implementando o máximo de tecnologia também nessas áreas com o intuito de colher os melhores resultados e aproveitar o bom momento de preços. Ao longo da próxima semana a gente vai para o sul do Mato Grosso do Sul e o oeste do Paraná e daí sim vamos nos deparar com as regiões que mais sofreram ao longo dessa safra na implantação das lavouras de soja e daí vamos conseguir entender quanto que esse atraso vai comprometer o calendário de plantio do milho safrinha, que é uma grande incógnita agora para a definição dessa próxima safra de milho. Convido vocês para acompanhar o Rally,
pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. Temos divulgado um monte de informação aí e gostaríamos de convidá-los para viajar por esse Brasil que produz. Um grande abraço. E na manhã desta quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou os números para vendas e exportações na semana encerrada no último dia 23 de janeiro. O saldo é positivo, os norte-americanos venderam pouco mais de 840 mil toneladas, com o cancelamento de 360 mil toneladas de soja. Com isso, o saldo ficou ali na casa dos 440 mil toneladas, com destaque para a China, que foi o maior comprador da última semana. Vamos ver agora os números de vendas semanais de soja norte-americana e o acumulado para a safra atual. Veja só que os norte-americanos, descontados cancelamentos, os cancelamentos que foram descontados exatamente em 370.500 toneladas, eles eram destinados aos destinos não declarados. Então, muito provavelmente China. Foi um cancelamento. Com isso, com esses 469.710 toneladas, a safra norte-americana soma 31.670.000 toneladas de soja vendidas na safra, para uma meta estimada em 48.310.000 toneladas, números do Departamento de Agricultura norte-americano, neste momento trazendo aí o volume de vendas na semana. E olha, é sempre importante se ressaltar o que vem acontecendo com soja em Chicago. Mais uma vez, 3 elementos. Eu destaco a colheita da soja no Brasil, a inserção de soja do Brasil, inclusive o line-up dos portos. Eu estava olhando, juntamente com as informações da agência Williams, de como que está a chegada de navios para embarcar soja. E olha, o mundo está correndo para o Brasil mesmo, está chegando um monte de navio para carregar com soja, a demanda é extremamente elevada. Mas a colheita da soja no Brasil, ela ajuda a pressionar negativamente soja em Chicago. Temos aí o fato que Estados Unidos não tem vendido bem. A comercialização de soja americana não vem bem. E aí tem a questão do coronavírus, que sim, é um susto muito grande para a população mundial, mas que não há dúvidas que, de certo modo, o coronavírus é utilizado, está sendo utilizado como parte de argumento de investidores, de compradores, para pressionar preços dos mais diversos das commodities agrícolas. Eu falo principalmente agora a respeito de soja. É uma tentativa de pressionar mercados produtores, negociações e fazer com que os valores recuem. Pode ter certeza que se esses valores chegarem a recuar realmente de uma forma maior, mais abrangente, vai aparecer comprador de todo lado para comprar soja ou qualquer outro produto que seja. Dito isso, vamos saber como é que vem soja em Chicago. Neste momento, nós temos a oleaginosa operando em queda mais uma vez. É o que eu estava dizendo, essa queda ela é uma pressão direta, muito direta, por conta do coronavírus, continua fazendo vítimas, não há dúvida da gravidade da questão. O fato é a utilização dele como argumento para baixar preços de produtos, é o que nós vemos com soja e vamos ver também com outros produtos negociados no cenário internacional. Março vai perdendo 1% agora a $8,84 mais 4 bushel. Maio perde 1 também, perde 1%, $8,98 mais 2. Posição de julho, $9,12 o bushel. Agosto, $9,17 por bushel. São os negócios que trazemos agora com soja negociada em Chicago, no vermelho. Mais uma vez, são os números que eu trago agora aqui no Agricultura BR, que continua falando sobre complexo soja norte-americano, e agora eu falo especificamente do óleo de soja. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na manhã desta quinta-feira, divulgou vendas avulsas de óleo de soja, numa quantidade de 30 mil toneladas a serem entregues no Egito. Veja comigo como é que ficou, então, essa compra egípcia de óleo de soja norte-americano, volume de 30 mil toneladas, o destino é o Egito, a campanha para entrega
chega é a 19,20, números que você acompanha no Agricultura BR, e onde tem informação, você sabe, você fica bem informado, isso dá os parâmetros para os seus negócios. Sigo falando agora a respeito da moeda norte-americana. Vamos saber então como é que vem o dólar operando no Brasil. O dólar voltou depois de um dia de algum recuo na última terça-feira, na quarta ele subia. Vamos saber como é que vem o dólar comercial agora. Nós temos o dólar subindo mais uma vez, 0,84% de alta para a moeda norte-americana, a R$ 4,25, mais 4 para o dólar. Dólar vem com valores altos. Isso é de se esperar, a questão externa fala muito alto neste momento, vem falando muito alto. Os efeitos do coronavírus, eles se dá sobre as negociações, sobre o mercado financeiro, principalmente, em commodities, como eu estava dizendo, tem sido utilizado como argumento para pressionar preços de produtos como soja. Isso tem ocorrido e eu tenho certeza que na hora que baixar bem, vai ter país entrando, comprando forte logo que isso ocorrer. Mas eu continuo falando desse assunto porque agora nós vamos até São Paulo, até os estúdios do Canal do Boi, na sede da BBM. Eu vou conversar com Sara Kirchhoff, que participa no programa conosco hoje. Sara, coronavírus tem assustado a população toda, a população internacional, tem feito novas vítimas, tem agora risco de contágio em outros países e tem pressionado e influenciado tanto o mercado financeiro quanto de commodities agrícolas. Quais são as informações? Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, de acordo com as últimas atualizações aí, já são 170 mortes confirmadas em relação ao coronavírus da China. Se espalhou aí em 15 países, são 8 mil casos confirmados e aqui no Brasil, inclusive, tem 9 casos suspeitos, né? São casos suspeitos até esse momento. Então, toda essa situação, ela com certeza está deixando o mercado em alerta aí ao longo dos últimos dias e hoje não foi diferente. As bolsas lá fora começaram um dia com forte queda, Japão e Taiwan. Isso, inclusive, pode mostrar uma tendência para as bolsas na China, quando elas forem reabertas agora após o feriado prolongado do Ano Novo Lunar. Então, elas devem abrir também em queda aí nos próximos dias, já seguindo essa tendência que está sendo vista lá fora e aqui no Brasil também não é diferente, né? Ibovespa hoje mais uma vez recuando, seguindo a tendência aí de outras bolsas ao redor do mundo. Nesse momento, o principal índice aqui da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, ele tem uma queda de quase 2%, 1,88%, está em 113.219 pontos, ou seja, né? Um índice que até há poucos dias estava acima de 118 mil pontos, hoje está bem abaixo disso, como eu falei, acompanhando uma tendência mundial. Enquanto isso, o dólar, que ontem atingiu a máxima de 2 meses no fechamento, hoje sobe ainda mais. A moeda norte-americana está avançando 0,84%, acima de R$ 4,25. E também muitos mercados aí estão revisando as projeções aí para o crescimento do PIB da China. A gente falou sobre isso ontem, né? Já tem mais estimativa de uma queda de 1 ponto percentual para o PIB chinês agora no primeiro semestre de 2020, ou seja, o PIB chinês não mais naquele patamar dos 6%, e sim a 5%, justamente em função do coronavírus. O mercado acompanha tudo isso e, claro, tem preocupações e, principalmente, a gente sempre fala e reforça, né, em torno da saúde das pessoas, né? A gente está falando do setor, está falando do lado humano, né, em primeiro lugar, só que claro que a gente está aqui para falar dos impactos disso no mercado financeiro, que é o nosso papel aqui. E hoje a Organização Mundial da Saúde, inclusive, tem uma reunião a portas fechadas que é para decidir se o status do vírus agora ele já se constitui em uma emergência global, né? Tendo em vista que ele se espalhou por 15 países. Então, todo mundo quer saber o que vai acontecer a partir dessa reunião também, porque se mudar o status, claro que o mercado fica ainda mais em alerta, porque entende que a situação ainda não está controlada e a gente não sabe realmente o que vem aí pela frente. Como eu falei, os índices acionários, por exemplo, hoje do Japão, o Nikkei teve uma queda de 1,72%, o nível mais baixo desde o dia 21 de novembro, e em Taiwan, o índice de Taiwan fechou com recuo de 5,75%, a maior queda registrada desde outubro de 2018, o que pode dar o tom aí para os negócios assim que o mercado for reaberto também
na China. Fora isso, ontem o Federal Reserve, né, o Banco Central norte-americano, decidiu manter a taxa de juros por lá como estava, entre 1,5% e 1,75% ao ano, que pode dar uma tendência também para a nossa reunião sobre os juros na próxima semana. E a economia dos Estados Unidos ficou abaixo da meta de Donald Trump, né, do governo norte-americano, que era de 3%. Então o mercado acompanha tudo isso e fica de olho, né, nesses acontecimentos. E claro que nesse momento também tem muita especulação, você falou a respeito das commodities, né, no mercado de ações também, e muita gente corre para comprar o dólar nesse momento, que é considerada a moeda mais segura do mundo, e outros investimentos acabam ficando de lado. Mais tarde, então, a gente volta aí trazendo novas informações a respeito de coronavírus, de dólar e também Ibovespa. Fabiano, é com você. Obrigado, Sara. A Sara volta na terceira edição do Agricultura BR, ao vivo, a partir das 16 horas, no horário de Brasília. Sigo falando a respeito de soja e agora, sabendo desse dólar a 4,25, sabendo dessa nova queda que vai sendo registrada em Chicago, e sabendo também que, de acordo com a agência Williams, a chegada de navios que vão aportar nos portos brasileiros para carregar com soja estão avolumado, está chegando muito navio no Brasil. Vamos saber como é que está os negócios, como é que estão os negócios com soja nos portos. Nós temos Santos e Paranaguá, neste momento, a R$ 86,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a apuração da Granos Corretora, que você acompanha todo dia, diariamente, aqui no Agricultura BR. Agricultura BR que vai para o intervalo comercial. Olha, daqui a pouco vou voltar com muita informação para você. Próximo bloco, nós vamos trazer uma entrevista exclusiva com Maurício Nogueira. Ele fala sobre o mercado, fala sobre algumas questões ligadas a carnes. E ainda hoje, nós vamos trazer alguns posicionamentos, entrevistas com prefeitos da região de Minas Gerais e também Espírito Santo, áreas produtoras da pecuária e da cafeicultura afetados pelas fortes chuvas que caem ainda sobre os dois estados. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. Vamos falar agora do setor de carne bovina, principalmente. Nós passamos um ano de 2019, no qual tivemos picos de preço bastante elevados, uma valorização para a arroba do boi gordo que não vai ceder. A valorização que teve real para a arroba do boi, ela não cede. Isso aconteceu principalmente por conta de alguns fatores, mas apesar de muita gente falar a respeito da questão da demanda maior por China, a disputa entre a indústria frigorífica para comprar animais neste padrão para exportação, há outros elementos que são mais enraizados na pecuária brasileira. Eu falo principalmente a respeito do abate de fêmeas. O abate de fêmeas no Brasil continua sendo uma situação extremamente séria e elevada nos últimos anos. Você vai ver agora um ponto de vista que mostra como que esses dados eles ocorreram e quais são as expectativas para esse ano de 2020. Sobre este assunto, Maurício Nogueira, da Atenagro, conversou com Walter Puga Júnior nos estúdios do Canal do Boi em São Paulo, entrevista que você acompanha agora. No final de 2019, mercado de carne teve uma alta acentuada, notadamente para os preços de carne bovina e preço do boi gordo, mas no início do ano já mostrou um movimento de baixa. Quem acompanha as idas e vindas do mercado no dia a dia é Maurício Nogueira, da Atenagro, que comenta conosco as perspectivas agora para 2020. Maurício, obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar sobre as perspectivas. A princípio, o Brasil vai vender muita proteína animal em 2020, né? Com certeza, Puga. A gente tem um cenário aí muito favorável ao Brasil, né? Nós temos aí a suinocultura demandando bastante, o Brasil vai exportar mais. Na bovinocultura, na carne bovina também nós vamos exportar, então vem outro recorde aí para 2020. E o frango, que a gente fica um pouco preocupado pela questão agora da gripe aviária, mas também a expectativa é de aumento na produção e aumento nas exportações. Nós temos um mercado mundial pedindo proteína e o Brasil tem condição, tem todo um ambiente favorável para produzir. Então nós vamos vender, o comércio mundial vai movimentar muito mais proteína esse ano, porque países que têm populações muito grandes estão tendo problemas com a produção. Notadamente a China, que é o carro-chefe dessa demanda hoje, pelo menos da procura. Mas os preços que dispararam no final de 2019, em 2020 tendem a ceder. Foi apenas vamos dizer assim,
uma festa de final de ano para o pecuarista? Pulga, a gente tem que avaliar isso com muito cuidado. Então, qual é o cenário que a gente projeta para 2020? Preços acima de 2019. Nós estamos com um cenário de alta, né? Em relação a 2019, não é uma alta pequena, é uma alta grande, né? Só que eu não posso comparar isso com os últimos meses de 2019. E nós não tivemos, tem muita análise que falou que a gente mandou muito mais carne para a China do que o que era para se mandar, do que estava previsto. Isso não teve, não aconteceu. O balanço, né, os fundamentos do ano, eles ficaram dentro do previsto. A gente mesmo esperava um aumento de exportação de 14% no total e aumentou 12%. Então aumentou menos do que a gente projetava. Nós esperávamos uma queda na produção total, né, e um aumento na produção formal. Aumentou mais a produção formal e caiu menos a produção total de carne bovina, porque nós puxamos gado de 2020 para ser abatido em 2019. O que a gente viu que aconteceu no final do ano? Nós terminamos agosto com 17 plantas habilitadas para exportar para a China e chegamos no final de novembro com 37 plantas habilitadas a exportar. Em reais, muito bom, porque o dólar alto, né, o valor em reais. Essas indústrias todas competiram entre si para ocupar um espaço que elas não tinham, né, e valorizaram um boi específico, que é um animal de até 30 meses. Então nós tivemos um movimento, uma competição entre as empresas que levou o preço, né, para patamares que a gente não esperava que acontecesse. Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa. Então a gente tinha certeza que o ano teria um ano de alta, tanto não sei se você lembra, o tema que a gente adotou no Rally da Pecuária era qual a decisão se tomar, né, em anos de alta. Então a gente já imaginava, mas ninguém imaginava que o preço chegasse nos níveis que chegaram. Então, se eu comparar desse período, a gente tem que pôr um pouco o pé no chão e lembrar que mesmo a alta, nós vamos ter um valor provavelmente menor do que o ano passado. Nada é descartado. Se acontecer alguma coisa no cenário que a gente não está prevendo, se a demanda for maior, a economia melhorar, a gente pode ter preços melhores do que a gente está projetando, mas nesse momento a gente está trabalhando aí com um patamar em torno aí da média do ano. Claro, nós vamos ter picos, vamos ter baixas, mas na média do ano é em torno de R$190, preço aqui referência São Paulo, né? Podendo chegar a 195, com alguns meses passando de 200, outros ficando abaixo. Então, esse é o cenário que a gente lê hoje, né? E é um valor remunerador, né, Pulga? Quanto a custo de produção, bezerro teve uma disparada. De novo, é um insumo básico para quem prepara para levar ao frigorífico. Fora isso, fora confinamento, custo para produzir carne bovina e carne suína também subiu muito. O preço do milho passa na faixa de R$50 a saca. Eu pergunto, a alta recuperação para o preço do boi gordo acompanhou a alta dos insumos? Acompanhou. Nós estamos projetando um aumento de margem para 2020, né? Não é o caso da suinocultura ainda, nem da avicultura. Então, provavelmente, eles vão ter de novo um aperto de margem. A gente precisa ver como vai ficar os preços. No caso da bovinocultura, a gente tem uma base de informação maior, então a gente tem projeções um pouco mais confiáveis, né? Na suinocultura e na avicultura a gente ainda é um pouco temerário com essas projeções, então nós somos um pouco mais conservadores. Mas na pecuária de corte, nós vamos ter um aumento de margem. Na pecuária de leite, nós também vamos ter um aumento de margem. E o que é interessante, Pulga, se você olhar hoje o preço da venda de carne, pelo menos da carne desossada, ela está sendo remuneradora para pagar um preço melhor de boi e para dar margem para os frigoríficos também, né? O grande problema hoje se desloca para quem vai vender carcaça, né? Então, se não tiver a desossa, hoje os frigoríficos estão com um problema sério. E, claro, a gente tem que colocar na conta também aquele pessoal que comprou um boi caro para desmontar e agora vai sofrer uma pressão chinesa, porque essa pressão também já era prevista. Muita gente vai acabar colocando na conta do coronavírus, de não sei o quê, mas já era prevista uma pressão dos compradores chineses para esse ano. A gente está falando disso desde setembro, outubro, para os nossos clientes de consultoria. Eles não aceitam, né, valores tão altos assim. Não é evidente. A mesma concorrência que levou o preço do boi aqui agora é a pressão da carne. Então ela puxa boi daqui, eleva o preço do boi, agora ela oferta a carne lá e ajuda com que você sofra pressão. E os chineses são bons de negócio, né, Pulga? Ninguém é bobo, né? Não tem gente ruim de negócio no mercado. Então essa pressão é real, vai acontecer, mas a gente ainda
projeta preços remuneradores para a pecuária de corte no Brasil. Muita gente estava com expectativa de preços muito altos, o pessoal começou a fazer cálculo de referência, que o preço ia voltar nos patamares pré-plano real. Isso não existe, mercado não busca referência, mercado segue fundamento, é oferta e demanda. Né? Se a gente tiver uma demanda e uma oferta curta, o preço explode. Né? Mas a gente tem que analisar sempre com cautela. O ano é favorável para o pecuarista e acredito que a gente vai ter ainda 2021, 2022 anos bons. Qual é a nossa preocupação hoje? É alguma coisa de ordem sanitária. Né? Então, principalmente, eu estou insistindo isso há mais de 2 anos, não é hora da gente falar de retirada ou de flexibilização lá na vacina de aftosa. Não envolve só aftosa. Você é um dos consultores que está muito preocupado com isso. Há muito tempo, porque não envolve só aftosa. Eu já sou preocupado com a aftosa de cara, né? Mas não envolve só isso. Nós temos todo um pacote que depende do hábito do produtor. Ah, mas isso é errado. Eu concordo, é errado, mas é o hábito. Não adianta a gente ir contra uma coisa que é real, que está no campo. Se precisa mudar, a gente tem que dar tempo ao tempo para que as coisas sejam alteradas de forma planejada. Né? Então, sanidade hoje é o nosso risco da gente colocar tudo que nós estamos falando aqui a perder. Bom, fica um recado bem claro e a posição bem clara de Maurício Nogueira, sempre defensor aí de manutenção de cuidados sanitários, aliás, sempre defendeu com rigor essa posição, mesmo que alguns colegas, outras consultorias se posicionem aí favoráveis, né, pelo menos a redução ou a liberação de vacinação contra a aftosa. Maurício nunca aceitou com tranquilidade essa decisão. E a mensagem ficou clara, né, Maurício? Mais algum recado fora a sanidade? De olho na gestão, né? Claro, eu acho que tudo o que a gente fala, a gente defende muito, Pulga, o aporte tecnológico na pecuária. Sem a gestão, é a maior armadilha que você pode entrar. Então, se vai fazer tecnologia e não vai fazer gestão, é melhor não fazer nada. Né? A gestão ela tem que ser antes da aplicação de tecnologia. O próprio plano de intensificação de uma propriedade, ele tem que ser feito depois de uma boa gestão. Né? Ele tem que ser concebido a partir de uma boa estratégia. Então, se você não tiver da estratégia até a operação extremamente controlada, fazer tecnologia é uma armadilha e é melhor não fazer. Bom, sempre as posições bem claras de Maurício Nogueira, você acabou de ouvir. Agradeço mais uma vez sua participação na nossa programação, Maurício. É com vocês em Campo Grande. E a comercialização de milho no estado do Mato Grosso segue extremamente acelerada. Os motivos para essa aceleração, você bem sabe, eles são de negócios muito favoráveis ao agricultor ou quem detém milho no Brasil. E no Mato Grosso não é diferente. De acordo com os dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a aceleração, quando se compara o que acontece neste momento em relação às vendas antecipadas da safra 2019-2020, é pelo menos 15 pontos percentuais mais rápido do que aquilo que acontecia com a safra passada no mesmo período. O avanço entre dezembro e janeiro já passa dos 5 pontos percentuais e isso é muito considerável. Vou mostrar na tela agora para você como é que vem esses números de comercialização do milho no Mato Grosso. Agora em janeiro, você vê aqui a safra nova tendo uma comercialização que já chega quase a 57%. São 56,9% da safra de milho mato-grossense comercializada. Ano passado, no mesmo período, eram 40,7% da safra comercializada. São 15,32 pontos percentuais mais rápida. É isso mesmo, 15,32% mais rápida. Esse número é extremamente abrangente. Os motivos, como você sabe, são aqueles: valores para a saca de milho mais elevada, e isso faz com que o agricultor ou aquele que tenha milho acelere também para fechar negócios com os preços que estão dentro dos parâmetros que são os mais adequados em relação àquilo que ele esperava para a abordagem, para a comercialização. Vou trazer agora 2 praças no estado do Mato Grosso. Você observe comigo como é que vem os valores para a saca do milho. Veja só que o milho, aqui Primavera do Leste, é o município de referência aqui do IMEA, no dia 30 de dezembro,
Dia 30, volta um pouco no estúdio aqui para mim, deixa na tela, por favor. No dia 30 de dezembro, você tinha o valor a R$ 34,90 a saca de 60 quilos. No dia 13 de janeiro, R$ 38,33. No dia 20, R$ 39,50. Dia 24 de janeiro, R$ 40. Mesmo valor no dia 30 agora, chegando a R$ 40 por saca, aí Primavera do Leste. Vou trazer agora para você como é que estão os valores negociados em outra praça mato-grossense, Rondonópolis. Pode deixar aqui na tela. Nós temos aqui na tela os valores a R$ 35,00 a saca de 60 quilos. No dia 13 de janeiro, R$ 38,33. Valores chegaram a R$ 39,00 no dia 20. Dia 24 de janeiro, há pouco menos de uma semana, na sexta passada, R$ 39,75. Agora, nesse dia 30, R$ 39,50 a saca de 60 quilos do milho aí na praça de Rondonópolis, Mato Grosso. Isso explica tudo. Você tem valores aí para o milho que estão muito mais acelerados. Para a situação do milho aqui no Brasil, de uma maneira geral, e também em relação ao estado do Mato Grosso, algumas situações são esperadas. Aquela primeira que nós já dizemos há bastante tempo é em relação ao que vai ter de milho disponível. A Conab, inclusive, nós trouxemos durante essa semana 2 entrevistas diferentes com o presidente da Conab, continua falando em mais de 9 milhões de toneladas em estoque no Brasil. Esse número, se nós considerarmos os números também oficiais do governo, Secretaria de Comércio Exterior, já estão totalmente alienados, não tem como ser real. Esses números têm que ser pelo menos 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas abaixo do que a Conab está dizendo neste momento. Então, acreditamos em um estoque que fique mais próximo à casa de 8 milhões de toneladas e não 9,5 milhões de toneladas de entrada. Um outro fator é a expectativa de consumo interno no Brasil. Com exportações de carnes mais elevadas, o milho vai ter uma demanda ainda mais forte, o que vai fazer com que esse preço permaneça em elevação, assim como vimos em 2019. A demanda por milho para o Brasil externo também é muito alta, mas as exportações muito provavelmente serão menores, por um fator básico. O Brasil vai produzir menos milho nesse ano e também você tem ali uma limitação, não vai ter milho para exportar nessa quantidade. Então, é muito provável que seja exportado no limite. Aquilo que o Brasil conseguir, as tradings que operam no Brasil conseguirem exportar, vão exportar. Mas o volume final deve ser menor do que esses 42 milhões de toneladas que foram alcançadas na campanha 2018-2019. A Agricultura BR agora traz os valores de negociação para o milho na Bolsa de Chicago, cenário internacional para o cereal. Você tem aqui milho caindo, vai caindo até mais de 1%, em torno de 1% de queda neste momento para o milho. Posição de março, $3,80 mais 4 o bushel, maio $3,86 o bushel, julho $3,90 mais 4, setembro $3,88 mais 2 são os negócios com milho na Bolsa de Chicago. A seguir, no Agricultura BR, nós vamos falar a respeito da produção de café, preços do café, mercado futuro, mercado físico e vamos falar também a respeito das perdas do que os municípios em Minas e Espírito Santo têm sofrido por conta das fortes chuvas que atingem a região sudeste do Brasil, mas principalmente Minas e Espírito Santo. Voltamos já. A região sudeste do Brasil, principalmente Minas e Espírito Santo, tem sofrido demais com as fortes chuvas que atingem os estados. Infelizmente, há muitas mortes, na casa de dezenas de mortes, principalmente em Minas Gerais. Há várias pessoas, centenas de pessoas desabrigadas. Há medidas que estão sendo tomadas para lidar com isso, do governo do estado, com a liberação de recursos. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro
vai fazer um sobrevoo sobre as áreas afetadas, vai visitar Minas Gerais, quer ver de perto a questão, porque a situação é realmente muito grave. Os rios transbordaram, isso fez com que atingisse a área rural, fez com que as cidades também ficassem totalmente alagadas e, claro, e muito maior que o prejuízo material que as cidades, as pessoas, as famílias estão tendo, são os prejuízos das vidas. Nós vamos falar agora um pouco a respeito do que vem acontecendo no interior do estado, principalmente nos municípios produtores de café. Eu estava dizendo nessa semana que o estado do Espírito Santo está sendo muito afetado, as áreas de café foram muito afetadas, aquelas que margeiam rios. Os rios no Espírito Santo transbordaram todos, esse é um fato. Em Minas Gerais, as chuvas constantes e fortes fez com que as áreas de pecuária perdessem qualidade de pastagem, alguns animais morreram, não há como saber quantos animais morreram ainda, porque não tem como verificar. E no caso do café, as áreas cobertas, os galpões, foram invadidos por água. Então, pode ou provavelmente se perdeu muito café em Minas. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos trazer agora a participação, uma gravação do prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais, o Antônio Noronha. Ele fala a respeito das fortes chuvas e dos prejuízos no município e para os produtores rurais. Nosso município foi assolado, com a chuva do dia 24 para o 25 agora de janeiro de 2020, uma enchente em níveis altíssimos que passaram aí por dentro do centro da cidade, atingindo comércios, em torno de 400 casas, gerando muitos desabrigados, muitos alojados, com pessoas que perderam tudo, móveis, eletrodomésticos, perderam documentos, vários prejuízos à família. Tivemos grandes perdas também na zona rural, com produção agrícola, a questão de milho, feijão, pastagens, que foram inundadas pelas águas de rios, de ribeirões. Tivemos muitas estradas que foram destruídas por conta de barreiras, pontes que foram levadas embora pela enchente. Então, nosso município passou por essa enchente, assim, um caso de terror, que foi passado pelo município nesse dia 25, mas a prefeitura já está se recuperando, já mobilizou, já lavou toda a cidade, já está incentivando, dando auxílio às famílias desabrigadas para poder voltar para casa, já desobstruindo também todas as estradas rurais, e agora nós estamos pensando já em iniciar o mais rápido possível de reconstrução das pontes, de bueiros, de tudo que foi perda. Então nós estamos aqui na luta, no trabalho, mas sempre com a cabeça erguida, para voltar a nossa cidade ao normal, com a sua produção, com o seu comércio, e toda a população para voltar para suas casas, e ter o seu lar de volta. Bom, essa é uma situação apontada pelo prefeito, extremamente grave, ainda está longe de se apurar todos os prejuízos em Minas Gerais. Infelizmente, a previsão é de sequência nas chuvas, vai parar um pouco, pelo menos a diminuir o ritmo de chuvas até o final de semana, mas a expectativa climatológica, daqui a pouco nós vamos trazer o clima para o Sudeste, mas a expectativa é de mais chuva forte no final de semana. Fala agora a respeito de preço de café, mercado, esse é o fundamento aqui do Agricultura BR. Vamos ver como é que vem o mercado futuro para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Eu tenho aqui posições ganhando nesta quinta-feira. Março, $1, 2 centes mais 60 libra peso. Maio, $1, 4 centes mais 75. A posição de julho é posicionada agora a $1, 6 centes mais 95. E os negócios para setembro estão em $1, 9 centes mais 20 por libra peso. São os negócios com café arábica em Nova York. Vamos
Vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios com o café robusta na Bolsa de Londres, referência importante para o Conilon aqui no Brasil. Você acompanha comigo as posições em queda no dia de hoje. A posição de maio vem para 1.311 dólares a tonelada, uma queda de 0,45%. Julho, 1.333 dólares a tonelada, recuo de 0,22%. Setembro tem posição negociada a 1.354 dólares a tonelada, vem na estabilidade, enquanto que a posição de novembro é negociada agora a 1.369 dólares a tonelada, com queda de 0,43%. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer as informações das exportações brasileiras de fruta. Bateu o recorde no ano de 2019, chegou a 980 mil toneladas e quase 1 bilhão de dólares em faturamento. Assunto do próximo bloco do Agricultura BR, que volta já. E de acordo com a Abra Frutas, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, o ano de 2019 contou com embarques de 980 mil toneladas de frutas, uma alta de 16,3% frente ao ano de 2018. Esse é o destaque do Agricultura BR de agora, números apresentados na manhã desta quinta-feira. Você vê aqui os números que foram apresentados pela Abra Frutas. O ano de 2018 foi de 858 mil toneladas de frutas que foram exportadas. 858 mil. E o ano de 2019 alcançou, como eu disse, 980 mil toneladas de frutas, uma alta de 16%, de acordo com os dados apresentados pela Abra Frutas nesta quinta-feira. O número que, além de mostrar uma demanda maior e uma percepção maior para as exportações brasileiras de fruta, chegaram a quase 1 milhão de toneladas embarcadas de frutas frescas, trouxe também uma outra situação. O faturamento ficou muito maior com os embarques de frutas do Brasil e chegaram próximos, agora já se começa a acreditar que esse ano de 2020 vai bater a marca de 1 bilhão de dólares. Veja só conosco os números relacionados à exportação de frutas frescas. Você tem aqui o valor de 790 milhões de dólares que foram faturados no ano de 2018 pelas exportações brasileiras de frutas e agora em 2019 chegando a 858 milhões de dólares em faturamento. Os destaques para o aumento foram a manga com 30%, melão 27%, uva 19% e limão 10%. Melancia, banana, abacate também mantiveram bons índices de embarques nesse ano de 2019. Vamos falar agora do mercado do trigo, que influenciados pelo bom preço que está ocorrendo, muito por conta da certa quebra, perda de qualidade do trigo disponível e também das disputas internacionais, muita gente vai permanecer cultivando o cereal. Quem explica a situação é a Annelise Nicolodi. Nunca num período tão curto o trigo se valorizou como agora no Brasil. O preço chegou à curva de cima e pode mudar a realidade de plantio na próxima safra. Aqui no Rio Grande do Sul, a tonelada de trigo passou de R$ 700 para R$ 900, alta de 28%. Bom para os produtores que ainda estão com a safra estocada. A questão é que, para arcar com os compromissos, o produtor rural gaúcho já vendeu mais de 80% da safra de trigo, quando os preços não estavam tão bons. Mas ainda é possível se favorecer dessa alta. É que, segundo os especialistas, o mercado deve continuar aquecido até a entrada da próxima safra, entre agosto e outubro. Devido à demanda e oferta estarem ajustadas no trigo no Rio Grande do Sul,
prevemos um cenário altista nos próximos meses, principalmente até a entrada da safra paranaense, que ocorre em agosto, e a safra gaúcha, que se inicia em outubro. Alguns dos motivos desse trigo com patamares altos, muito se deve ao dólar estar firme, né? A Argentina com seus preços subindo, Paraná comprando muito trigo aqui no Rio Grande do Sul, ele acaba virando concorrente direto dos moinhos locais, e a expectativa do produtor este ano está muito alta também. O pessoal nos comenta que vão preferir vender os seus lotes a partir de abril, maio, aonde estimam ter um valor agregado ao produto após esses meses. É claro que sabemos que isso é possível, mas também somente será possível se o moinho conseguir agregar valor aos seus produtos. Ou seja, trigos altos dependem também da venda da farinha mais cara. O trigo nacional vem acompanhando a evolução dos preços internacionais. Segundo a Abitrigo, a Argentina, principal fornecedora de trigo para o Brasil, foi a mais favorecida pelo forte aumento da demanda na exportação, pela competitividade no mercado internacional e pela rápida comercialização interna desta safra por parte do produtor local. O país vizinho comercializou 75% das 18,5 milhões de toneladas colhidas, restando assim um volume disponível mínimo que poderá ir para exportação. No Brasil, foram 5,5 milhões de toneladas de trigo nessa safra, 26% oriundos do Rio Grande do Sul e 60% do Paraná. E os Ministérios da Agricultura e Saúde continuam estudando os riscos e os impactos que existem com o coronavírus e, principalmente, tentando evitar que isso venha a ocorrer no Brasil. Por outro lado, tem também alguns levantamentos que apontam que o agronegócio pode sofrer algumas consequências, uma redução de negócios com o coronavírus na Ásia, principalmente na China. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Saulo Lopes. O avanço do coronavírus já afeta o mercado financeiro internacional e brasileiro, embora especialistas classifiquem a preocupação como especulativa, há a possibilidade de perdas caso a epidemia não seja controlada. O crescimento da relação comercial entre o Brasil e o país asiático coloca a China na liderança na compra e venda de nossos produtos. Em 2019, a China foi responsável por compras de 28% de todos os embarques nacionais. 57,6 bilhões de dólares registrados até novembro de 2019. O Ministério da Saúde reclassificou o risco de se espalhar o coronavírus para iminente. O nosso foco principal nessa fase de perigo é a vigilância. A principal mudança é todo e qualquer paciente oriundo da China. E se nesses países onde você começa a ter casos, como você começou a notificar casos na Alemanha, caso na Singapura, Japão, enfim, ali na Península, na França, se eles começarem a ter transmissão sustentada, a gente aumenta na vigilância para esses países também. Especialistas apontam que o coronavírus pode impactar as exportações de commodities brasileiras, como a soja, a carne e minérios. O Brasil, que procurava entender o acordo comercial entre a China e os Estados Unidos, agora tem um novo desafio pela frente. De Brasília, Saulo Lopes. Os números que vão sendo apontados continuam mostrando expansão do coronavírus em todo o mundo. Os números mais atualizados mostram que até a última quarta-feira se tem no Brasil casos suspeitos de coronavírus, 33 notificações, 9 casos suspeitos, algo que traz bastante preocupação. Ainda não houve repatriação de brasileiros que estão na China nas áreas afetadas. Isso pode trazer ainda algum risco ainda maior, uma vez que a aeronave vai vir com tripulação, entre outros fatores, das áreas que estão com risco maior.
O Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos voltar, vamos ainda hoje falar de integração lavoura-pecuária e ainda de mercado de soja. Eu volto em instantes. Nós vamos trazer agora uma reportagem feita em parceria com a Emater de Minas, que nos mostra a integração lavoura-pecuária no estado de Minas Gerais em diversas regiões. Acompanhe. Do solo castigado e improdutivo ao aproveitamento potencializado. É essa a transformação que os sistemas de produção integrados, o ILP ou ILPF, são capazes de proporcionar em áreas degradadas. A integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária e floresta buscam o equilíbrio entre a produção de alimentos e a preservação ambiental, integrando numa mesma área até 3 atividades. A lavoura, que geralmente é de um grão, como o milho, por exemplo, a pastagem para o desenvolvimento da pecuária e o reflorestamento, que pode resultar na produção de madeira. Essa conjugação de culturas proporciona a recuperação ambiental e também mais rentabilidade para o produtor. A gente pode ter só a integração lavoura-pecuária, sem o componente floresta no primeiro momento, onde a gente busca o quê? A integração entre essas atividades, lavoura e pecuária. A lavoura é uma cultura de ciclo curto e ela traz um retorno financeiro mais rápido e indiretamente a gente consegue recuperar as fertilidades do solo em áreas que potencialmente vão ser pastagens. Então a gente usa aquele conceito antigo de rotação de culturas. Em algum momento eu uso a lavoura numa área, no outro momento vem a pastagem, a pecuária naquela área. E cada uma traz benefícios para o sistema. A pastagem deixa uma palhada muito boa para um sistema de plantio direto. Quando eu vou entrar com a cultura no outro ciclo, eu tenho um ambiente mais favorável para aquela cultura, e a lavoura deixa um ambiente, em termos de fertilidade química do solo, mais favorável para o capim que vem na sequência. A gente tem trabalhado bastante aí no caso de pecuaristas, o consórcio aí entre as espécies, então o consórcio de milho e de sorgo com os capins, onde a gente consegue ter as 2 safras, né? Uma de silagem ou grãos e na sequência uma pastagem formada no mesmo ano, tem dado bastante certo quando o pecuarista quer produzir grãos ou silagem na área, e recuperar a sua pastagem degradada, que é um investimento alto, mas que com a lavoura a gente consegue ter o retorno da lavoura pagando as contas em 6 meses. A introdução das árvores no sistema, além da possibilidade de geração de renda com a produção de madeira no futuro, ainda traz um ganho ambiental muito importante, com a compensação das emissões de gases de efeito estufa pelos animais, que acontece na pecuária, através do sequestro do carbono que as árvores propiciam no seu desenvolvimento. Quando a gente introduz o componente florestal, aí a gente já tem uma complexidade um pouco maior. Mas é possível também porque, primeiro, a gente consegue diversificar as rendas na propriedade. Então a gente tem o componente lavoura em algum momento na área, tem o componente pastagem e acrescenta o florestal, mas assim, uma quantidade menor de árvores por hectare. E ela vai funcionar como se fosse uma poupança de longo prazo. Geralmente o componente florestal é o que agrega maior valor, que tem maior valor comercial, mas é de ciclo longo. Então, nesse inteirinho, até a floresta crescer e produzir o produto, a gente continua utilizando a mesma área, com lavouras no início e, às vezes, com pastagem em determinado momento do ciclo. Essas árvores também têm um componente interessante, que é a ambiência. Ela favorece o meio ambiente, a forma, o ambiente onde o animal está, fica mais confortável para aquele animal. E isso repercute também em produtividade, em fertilidade de fêmeas, em desempenho animal. Então você cria ali um conforto maior para o animal, sendo um sistema então mais interessante. Outro aspecto, quando tem um componente florestal que a gente tem explorado, é a agregação de valor ao componente pecuário. Porque é um sistema que as árvores elas fixam carbono no tronco. Então você consegue neutralizar as emissões de metano e de outros gases que a pecuária é comum pelas árvores. Então você faz um balanço de neutralização ambientalmente, em termos de gás de efeito estufa, é bastante interessante ao produtor. Os sistemas ainda podem ser adequados a qualquer tamanho de propriedade, beneficiando especialmente as de menor porte. Como ele tem recursos limitados, ele precisa intensificar ao máximo o uso deles. E essa integração vem muito nessa linha, de aumentar a exploração dos recursos disponíveis, inclusive da mão de obra.
Para disseminar as informações sobre o ILPF, foi criado um aplicativo, o Cubo ILPF, que possibilita observar e compreender o sistema através de uma maquete virtual com visualização em realidade aumentada. Para baixar e ter instruções de uso do aplicativo, você pode acessar o site www.ilpf.com.br. Para saber mais sobre os sistemas, você pode procurar também um escritório local da Emater. Canal do Boi vai agora trazer aqui no Agricultura BR o último intervalo dessa edição. Daqui a pouco eu vou falar sobre soja, milho e você vai saber um pouco sobre produção de ervas medicinais. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Soja em Chicago expande as perdas neste momento, a queda vai a quase 1,5% nas posições de curto prazo. Você acompanha comigo na tela agora o acompanhamento do que vem acontecendo por lá. Março vai derreter, aliás, as posições vão derretendo no momento. Posição de março a $8,81 mais 6 o bushel, maio $8,96 por bushel, posição de maio $9,09 e agosto $9,14 mais 2 por bushel. Negócios em queda forte para a soja em Chicago. Quem sobe é o dólar. Dólar comercial vai encontrando aí maneiras, motivos. Está todo mundo comprando dólar, então o dólar sobe. Só dólar a R$ 4,26 mais 4, alta de 1,07%. A questão ligada ao coronavírus é um dos elementos essenciais para essa força na moeda norte-americana. Está todo mundo comprando dólar no planeta e aí, é claro, demanda é muito alta pelo produto. Bom, vou encerrando aqui a parte econômica do programa. Vou trazer agora uma reportagem muito interessante, na qual a Annelise Nicolodi, lá no Rio Grande do Sul, foi conhecer um laboratório fitoterápico. Basicamente, mostra algo que é feito há muito tempo no Brasil, a utilização de ervas medicinais. Você vai entender agora como que ela é trabalhada, produzida e depois industrializada. Uma bebida milenar que já é considerada a mais popular depois da água. Para algumas culturas, o chá é sinônimo de aconchego. Para outras, significa boas-vindas e até ajuda no tratamento de doenças. Aqui no Brasil, nossa referência no uso da infusão de plantas é dos povos indígenas, que acreditavam no poder de cura de algumas espécies. Baseado nesse conceito, nasceu em 2001, no interior do Rio Grande do Sul, um projeto que usa tudo que é encontrado na natureza para a produção de medicamentos fitoterápicos. Parece mentira, mas começou na minha casa, a gente tem o registro, isso através de fotos, no pátio, plantando umas 5 ou 6 plantinhas, e daí a gente começou a trabalhar no serviço público. Também tudo foi registrado nessa época. E dali aquilo foi crescendo, a gente foi fazendo curso, participando de seminários, fórum, por todo esse Rio Grande, todo esse Brasil, tem coisa no exterior, para a gente aprender a fazer a coisa com qualidade e segurança, que isso era o primordial dentro da Pastoral da Saúde, a produção de fitoterápico. Naquele tempo nem se usava fitoterápico, se usava os remédios caseiros. Terezinha trabalha na Pastoral da Saúde, ligada à Igreja Católica, em Cruz Alta, no Noroeste Gaúcho.
Ela e um grupo de voluntárias desenvolvem o projeto que distribui mensalmente mais de 100 medicamentos à base de plantas e raízes. E eu acho que todos esses anos, assim, são muitas pessoas que a gente já atendeu dentro do município, fora dos outros municípios da região, dentro do Rio Grande, dentro do Brasil inteiro. Já foi remédios para Brasília, Goiânia. Não dá para dizer até onde que ele foi capaz de caminhar esses remedinhos que pessoas que acharam bom e foram levando para os seus familiares. E assim foi a história. E continua, né? É deste horto que saem mais de 50 plantas que, após colhidas e processadas, são transformadas nos medicamentos fitoterápicos. E engana-se quem pensa que apenas pessoas de baixa renda têm acesso aos remédios. Seu Telmo veio atrás de um remédio para prevenir o câncer de próstata. Isso aqui é para próstata, é o tal de cavalinho. Primeiro eu tomei, agora esse aqui vou levar mais 2, vamos ver se ajuda. Olha, não é só os carentes, como se diz, entende? Os coitadinhos, não é só eles. Eles precisam e a gente atende. Muito mais a gente atende eles no Jardim Primavera, que é um grupo que a gente tem lá de todas as quarta-feiras de atendimento. Não só de ir lá levar remédio, mas educar eles e mostrar que tem um outro modo da gente ter saúde no plantar, no colher, no amar a planta, na produção das coisas que estão ali, que vem para cá, é lavado, é secado, volta para lá em forma de remédios, entende? De pomada, de óleo. E também volta, quando tem bastante, volta que elas mesmas a gente leva dentro de uma bacia grande, tudo sequinho, e elas mesmas vão colocando nos pacotinhos e identificando, e aí é distribuído para o pessoal, entende? Remédios que carregam propósitos terapêuticos de algumas plantas conhecidas popularmente como medicinais. Eles têm o chazinho para eu tomar uma hora que tem uma dor de cabeça, que tem uma dor de estômago e coisa assim. Tá aí uma iniciativa muito interessante. São com essas informações da reportagem que eu encerro essa edição do Agricultura BR. Voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos um grande abraço e até mais.